Oi gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Leonardo enfrenta Álvaro por Ângela. Salma e Mirtz armam cilada para tirar Ângela da casa. Samantha tenta limpar a imagem de Álvaro diante da sociedade. E não acaba por aí. Mirtz planeja ficar com o dinheiro de Sandro, tirando a vida dele. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal, de 27 a 31 de maio. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Aníbal liga para a amante e pede que ela receba Yolanda em sua casa, pois tem algo importante para lhe dizer. Mirtha descobre que Ângela é a mulher que queriam levar para a Colômbia por ordens de Aníbal. Ela pede que o amante se encontre com ela, pois tem algo sério para lhe pedir. Um inspetor da polícia procura Aníbal para interrogá-lo. Aníbal nega todas as acusações de Ângela para o inspetor e diz que ela deveria apresentar provas contra ele antes de denunciar. Ele diz que Ângela foi quem pegou o dinheiro emprestado com ele e que queria pagar na cama, mas ele não aceita esse tipo de coisa. Aníbal consegue manipular o inspetor e depois diz a si mesmo que Ângela é uma maldita, mas que pagará caro por aquilo. Sandro conta a Leonardo que Alma esteve ali em seu apartamento e ofereceu ajuda econômica para que eles não percam a casa. Samantha reclama com Luz por colocar ideias na cabeça de sua mãe dizendo que Ângela é uma santa. Ela diz a Luz que é melhor não tê-la como inimiga. O professor Ugarte continua fazendo impossível a vida dos alunos da universidade. Edi diz a Ângela que o Dr. Leonardo é um gato, que tem um amor platônico por ele, então ela não precisa se preocupar. Ângela diz que não tem nada com Leonardo. Yolanda visita Mirtha e diz que a enfermeira da casa dela se tornou uma grande dor de cabeça. Mirtha diz que se Yolanda se prejudicar para ela, dá no mesmo, mas Aníbal não. Yolanda diz que Aníbal tem dívidas com pessoas da Colômbia e do Brasil e que com essas pessoas não se brincam. Ela diz a Mirtha que se ela cair, o passado dela também viria à tona e confessaria tudo a Leonardo com luxos de detalhe. Yolanda pede que Mirtha tire Ângela de sua casa, pois precisa tê-la novamente em sua pensão. Ângela conta a Edi o que passou na noite com Aníbal e ele lhe consola. Oscar diz a Samantha que já eliminou os arquivos com os exames dela. Ele diz que também já cumpriu a ordem dela e que todos da imprensa estarão presentes. Samantha fica satisfeita. Dona Pura está internada, muito mal, e Paulo e Abel vão visitar a avó. Pura fica feliz pela visita dos netos. Diz que pediu que eles viessem, pois é hora de se despedirem. Ela diz que o senhor está lhe chamando, e Abel e Paulo ficam muito tristes. Abel diz à avó que ela não pode deixá-los. Dona Pura pede que os netos sempre sigam o caminho que ela os ensinou e que cuidem de Luz e seu filho. Abel e Paulo se despedem da avó para sempre e dizem o quanto a amam. Perla e Sandro jantam juntos e se divertem. Perla entrega para Sandro uma foto antiga deles e diz que ele pode ficar, pois ela já tem essa foto guardada em seu coração. Sandro e Perla se beijam. Ângela vai à casa de Beatriz e as duas se conhecem. Beatriz diz a Ângela que queria conhecê-la para tomar seu próprio critério. Ela diz que Samantha e Dário pensam que foi ela quem enganou Álvaro e que se aproveitou dele para tirá-la da pobreza. Ângela chora ao ouvir isso. Aníbal se encontra com Mirtha e diz que precisa de dinheiro. Mirtha diz que também precisa de dinheiro urgente, que Sandro vivo não vale nada, porém morto ele valerá milhões. Ângela diz a Beatriz que Samantha não disse tudo aquilo para ela quando se viram e que na realidade fez ela acreditar que as duas sofriam juntas pelo engano de Álvaro. Ela conta que a filha dela ofereceu dinheiro, mas ela recusou. Beatriz se sente mal e Ângela presta ajuda a ela. Ângela diz que não sabe como se defender de uma calúnia tão grande, mas que é Álvaro quem deve esclarecer as coisas. Beatriz diz que o próprio Álvaro é quem diz que tudo foi planejado por ela. Ângela fica revoltada, diz que mais uma vez ele a utilizou e que ela ainda o perdoou diante da lei. Beatriz diz que certamente Samantha mente sobre Ângela, pois não quer escândalo e que de alguma maneira quer justificar Álvaro para seguir com ele. Ângela fica perplexa. Álvaro sai da cadeia e vários fotógrafos tiram fotos. Samantha o espera e o beija diante de todos. Samantha diz à imprensa que ela e Álvaro seguem juntos e que o amor deles não foi prejudicado por gente sem escrúpulos, se referindo a Ângela.
Beatriz diz a Ângela que nem ela e nem Geraldo estão de acordo que Samantha fique com Álvaro. Ela agradece Ângela por ter ido vê-la e esclarecer as coisas. Ângela diz que se puder ajudá-la em algo mais, pode contar com ela. Álvaro agradece Samantha por ter limpado seu nome diante da sociedade e diz que nunca vai esquecer disso. Samantha garante que é ela quem não vai se esquecer. Mirtha manda Aníbal tirar a vida de Sandro. Ela diz que grandes negócios requerem grandes riscos. Mirtha diz que se Sandro morrer, ela receberá milhões e lhe dará dinheiro por esse serviço. Ela diz que tudo deve parecer um acidente para que receba o seguro de vida do marido. Aníbal se encanta pela frieza e maldade de Mirtha. Álvaro diz a Samantha que não acredita ser uma boa ideia irem à casa dos pais dela. Samantha diz que seus pais devem respeitar suas decisões e, além do mais, aquela casa um dia será sua. Ela vai até a casa dos pais com Álvaro e Geraldo diz que ele não morará em sua casa, pois é um lixo desgraçado. Samantha diz ao pai que se Álvaro for, ela irá e o relembra que disse que iria apoiá-la. Ao não receber o apoio de Geraldo, a cara de tamanco diz que vai preparar suas malas e ir embora dali junto de seu marido. Ângela corta a cebola para o jantar de Mirtha e acaba ficando com os olhos ardidos. Leonardo vai ver os olhos dela. Faz uma cara de espanto, mas logo diz que ela tem um par de olhos lindos. Ângela ri. Alma vê Leonardo e Ângela juntos e fica com ciúmes. Ângela quase se declara para Leonardo, mas se controla e se afasta. Álvaro seduz Samantha e quer ficar com ela. Samantha diz que o odeia, mas acaba aceitando se envolver com ele. Ângela diz a Leonardo que a mãe dele está ficando melhor. Leonardo pede que Ângela descanse. Coloca colírio sobre os olhos dela e uma compressa quente. Ele também faz questões para ela sobre medicina e Ângela responde tudo com muito êxito. Alma surpreende Leonardo e Ângela juntos no quarto e pergunta se pode ficar ali com eles. Léo fica incomodado, mas Ângela diz que não há problema. No dia seguinte, Luz implora que Nancy lhe ajude para recuperar seu filho, pois Félix é capaz de desaparecê-lo. Nancy garante que fará tudo o que pode para ela recuperar seu filho. Sandro e Perla passaram a noite juntos e estão muito apaixonados. Dário dá as boas-vindas pela volta de Álvaro no hospital. Samantha diz que apesar de todo o escândalo, ela e Álvaro estão melhor do que nunca. Ela manda Oscar publicar um recado interno que Álvaro se reintegrou às atividades do hospital. O sócio do Hospital Vega diz a Geraldo que foi um erro ceder ações para Álvaro Vilas Lobo. Geraldo concorda, mas diz ao sócio que sua filha insiste para que Álvaro siga trabalhando ali para manter as aparências. O sócio diz que Álvaro é um gênio das manipulações. Geraldo diz que aquele homem é muito hipócrita, que colocou seu terno e está trabalhando no hospital como se nada tivesse acontecido. Chega o dia da prova de Ângela. O Gart segue menosprezando Ângela diante de todos. Dário diz a Álvaro que não pode acreditar que ele se deu bem nessa. Álvaro diz que já tinha dito isso a ele e que ainda virá o melhor, que será reconquistar Ângela. Dário diz que até não ver isso não irá acreditar. Edi diz a Ângela que terminou seu namoro com Fabiano, pois queria um compromisso sério e ele não. Ângela consola o amigo. Samantha diz a Oscar que ele controlou o escândalo de uma forma excelente. Oscar diz que isso não sairá barato e comenta que Ângela não se pronunciou sobre nada e parece que nem tem interesse nas redes sociais. Samantha diz que ela parece nem viver na mesma órbita que eles. O sócio diz a Geraldo que analisou os documentos e que não há impedimento para que Álvaro seja demitido. Geraldo se chateia e o sócio sugere que o amigo arme uma armadilha para Álvaro. Ele diz que precisam tramar algo para expor Álvaro como um rato diante do conselho diretivo do hospital, e principalmente para Samantha. O sócio diz que neste caso seria o conselho que agiria contra Álvaro, e não Geraldo. Edi diz a Ângela que quer ter uma família, um marido, uma casa, um jardim e um filhinho, mas que sabe que isso é quase impossível. Ele diz que o problema é nunca encontrar alguém para dividir o mesmo projeto de vida. Ângela garante ao amigo que um dia ele encontrará alguém que divida os mesmos ideais que ele. Leonardo chega ali e diz a Ângela que eles precisam ir ao hospital, pois se trata de Dona Pura.
Yolanda diz a Aníbal que Ângela deveria ser uma mina de ouro para eles, e não uma perdição, e que devem agir. Aníbal diz que não podem fazer nada contra ela, naquele momento, e que precisam ter paciência. Ele jura que aquilo não ficará assim, e que Ângela ainda vai lhe pagar caro. No hospital, Leonardo diz a Ângela, Luz e aos netos de Dona Pura que ela teve uma recaída e seu estado é delicado. Dona Pura pede que Léo não perca seu tempo explicando para seus netos, porque eles não entendem. Pura diz a Luz que Deus está lhe chamando. Ela diz a Abel e Paulo que vai em paz, porque eles já são homens feitos e direitos. Dona Pura pede que Luz cuide de seus netos e tenha valentia porque Guilherme precisa dela. Ela pede que os netos passem seus pares de sapato, porque já vai. Dona Pura morre diante dos netos e de Luz. Todos sofrem muito. Léo diz a Ângela que Dona Pura já estava sofrendo muito e que agora tudo estará bem. Os dois se abraçam. Álvaro os flagra e manda Leonardo não tocar em sua esposa. Ângela diz que ele não tem direito nenhum de falar assim com ela. Álvaro diz que é marido dela, mas Léo ameaça chamar os seguranças se ele não sair dali. Álvaro diz a Ângela que agora sim ela conseguiu um homem para colocá-la no posto de medicina. Revoltada, Ângela dá uma bela bofetada na cara do cão safado e o chama de miserável. Álvaro jura que isso não ficará assim e se retira. Em um sonho, Dona Pura se despede de Guilherme em uma cena emocionante. Leonardo diz a Geraldo que se incomoda muito com a presença de Álvaro no hospital. Geraldo diz que foi obrigado a aceitá-lo de novo. Álvaro diz a Dário que Ângela ainda é sua mulher e não permitirá que ninguém se aproxime dela. Dário diz que ele é louco, que mal chegou e já está fazendo barraco, e que ele não imagina o que aconteceria se Samantha soubesse disso. Álvaro diz que perdeu o controle quando viu aquele imbecil abraçando Ângela. Dário diz que é melhor ele se acostumar, já que Ângela é muito bonita e não demorará para eles se divorciarem. Geraldo diz a Léo que foi Samantha quem exigiu que Álvaro permanecesse no hospital. Leonardo diz que Samantha está obcecada. Geraldo diz que sim, até contra sua própria vida ela tentou e conta que Álvaro também está morando em sua casa. Léo fica indignado e revela a Geraldo que Álvaro não se afastou por completo de Ângela. Geraldo assegura a Léo que Álvaro sairá de sua vida de uma forma humilhante e terrível. Ele pede que Leonardo fale com Samantha e tente fazer ela entrar em razão. Alma continua manipulando Mirta contra Ângela. Ela diz que as duas precisam fazer algo drástico para separá-los. Alma diz que na noite anterior encontrou Ângela metida no quarto de Leonardo e sentada em sua cama. Mirta diz que Ângela é uma vadia. Alma diz que por sorte chegou a tempo de impedir o momento romântico entre eles. Acontece o velório de Dona Pura e todos da comunidade estão presentes. Um homem chega ali e diz que tem uma carta da senhora para ler e seu testamento também. Álvaro visita Clarinha e pede perdão por tê-la deixado tanto tempo sozinha. Ele diz que tudo o que fez foi por ela, porém que a ambição lhe venceu. Álvaro diz que comprou as flores favoritas dela e promete que dali para frente tudo será diferente. Ele diz que ama a Ângela e que ela já a conheceu. Dona Pura pediu que todos não chorassem em seu velório e que um grupo de mariachis iriam tocar. Álvaro assegura a Clarinha que eles e Ângela estarão juntos como uma família. Ele diz que Clarinha é o único sincero e bom que tem naquela vida e que sabe que ela sente sua presença. O velório de Pura acaba se tornando uma festa a pedido dela mesma. Mirta diz a Ângela que está sentindo dor em sua perna cortada. Ângela diz que isso é normal e pede que ela respire. Mirta manda ela parar com aquelas estupidezes e fazer que aquela dor acabe. Ângela diz que ela está sentindo a famosa dor fantasma, mas Mirta a humilha, dizendo que ela é uma burra que só quer confundi-la com suas idiotices. Leonardo chega ali e Ângela diz que a mãe dele está passando por um episódio de dor fantasma. Mirta diz que aquela estúpida não sabe o que ela tem. Léo manda a mãe não faltar com respeito com Ângela e o que ela disse é verdade e vai lhe dar uns medicamentos. Perla diz a Sandro que se eles forem começar algo, não podem começar com mentiras. Sandro diz que ela tem razão e pede perdão por ter mentido que havia parado de beber. Perla diz que os pretextos para beber ele sempre terá,
porém deve buscar ajuda. Leonardo vê Ângela estudando e ela comenta que tem medo de não passar na prova de anatomia. Léo pede que ela fique calma, lhe dá um café e diz que ela é inteligente e alcançará todos os seus objetivos. Ângela diz que ele sempre tem as palavras certas para ela e que quando se sente mal, ele lhe dá ânimo. Leonardo diz que fala o que sente, que ela será uma grande médica e a vida a recompensará por tudo que perdeu. Ele tenta beijá-la, mas Ângela resiste ao sentimento. Sandro diz a Perla que não sabe como parar com o álcool e que quer mudar por ela e por Leonardo. Perla pede que ele faça isso, mas não por ela ou seu filho, e sim por ele mesmo. Sandro agradece o apoio de Perla. Luz segue sofrendo muito sem seu filho. Guilherme fugiu de Félix e pediu um táxi para levá-lo até sua mãe. O taxista percebe que Guilherme está com uma boa quantia de dinheiro e acredita que ele tenha roubado de alguém. Ele para o carro e diz que vai levá-lo para a polícia por ser um ladrão. Guilherme diz que não roubou nada e o taxista pega o dinheiro e manda ele sair dali. Guilherme fica sozinho em uma rua desconhecida. Félix se dá conta que o filho fugiu e levou sua carteira e fica furioso. Álvaro encontra Leonardo do lado de fora do hospital, o chama de imbecil e manda terminarem o que começaram. Leonardo e Álvaro saem aos socos. Ângela vai atrás de Samantha em sua casa. Ela diz que é uma pena que tudo o que ela lhe disse é uma mentira e que não disse em sua cara o que pensa dela. Samantha manda ela baixar seu tom para falar com ela e que não são iguais. A cara de tamanco diz que Ângela é uma aproveitadora, uma qualquer que quis se aproveitar da posição de Álvaro e que ela não conseguiu causar pena com aquela cara de mosca morta. Ângela diz que Álvaro escolheu o dinheiro dela e que a presenteia com ele, pois ela não quer aquele idiota. Ela diz que tem dignidade e não precisa de um homem para sentir que é alguém e nem mostrar nas redes sociais sua vida perfeita. Samantha diz que como ela não conseguiu com Álvaro, agora tentará com Leonardo Santillana e que com certeza já foi para a cama com ele, pois é uma vagabunda. Ângela dá um tapão na cara de Samantha e ela se retira como uma criança birrenta. Álvaro diz a Leonardo que é para ele aprender a não se meter com uma mulher que não é dele. Léo diz que Ângela não é mulher dele e os dois continuam a briga. Os guardas do hospital chegam ali e os separam. Ângela vai ver Beatriz e lhe dá uma planta para ela relaxar. Beatriz sente alívio de sua dor e Ângela é muito solidária com ela. Samantha entra no quarto da mãe e não gosta de ver Ângela ali. Álvaro conta a Dário sobre a briga com Leonardo. Dário diz que se ele continuar assim, ele não vai permanecer no hospital. Geraldo felicita Leonardo por ter agredido Álvaro e diz que adoraria ver a cena dele partindo a cara daquele desgraçado. Leonardo ri da reação de Geraldo. Léo diz que Álvaro se sente ainda com direitos sobre Ângela. Beatriz agradece a ajuda de Ângela. Luz diz à senhora que o Dr. Ugarte já chegou ali para atendê-la. Ugarte chega ali e fica surpreso ao ver Ângela. Beatriz diz que Ângela lhe ajudou com ervas. Ugarte menospreza o tratamento de Ângela e pergunta se ela é estudante de medicina ou uma curandeira. Samantha se diverte por Ugarte tratar Ângela como lixo. Beatriz diz a Ugarte que as ervas de Ângela lhe ajudou, mas ele diz que ela poderia ter tido uma reação alérgica. Ugarte manda Ângela sair dali e diz que é melhor ele não ficar sabendo que ela quer vender remédios milagrosos do campo, pois se isso acontecer, vai se encarregar para que ela jamais seja médica. Ângela se sente muito mal, controla suas lágrimas, mas Beatriz lhe agradece. Mais tarde, Ângela já é humilhada por Mirta, que está empenhada em fazer a vida da enfermeira impossível. Ângela pede permissão para Mirta para sair um pouco mais cedo, pois tem um funeral para comparecer. Mirta permite, mas diz que espera que aquilo seja verdade, porque não quer saber dela está indo para festinhas. Alma debocha e diz a Drácula que ela é excelente. A cobra loirinha diz que tem um plano para que Ângela vá embora o quanto antes. Beatriz diz a Geraldo que Ângela e Samantha tiveram uma forte discussão e que Ângela deu um tapa na filha. Geraldo ri e diz que Samantha finalmente encontrou a pedra de seu sapato. Beatriz diz que acredita que Samantha tenha provocado Ângela para que isso acontecesse, já que Ângela é uma menina muito nobre. Ela comenta com o marido que Ugarte humilhou Ângela e foi muito prepotente com ela.
Beatriz deseja que Ângela dê o tratamento para ela com ervas. Geraldo diz a Samantha que Ângela vai frequentar a casa deles, já que Beatriz deseja ser tratada por ela. Samantha fica furiosa e diz que não está de acordo. Geraldo diz que é uma pena e que todos devem fazer sacrifícios, assim como ele fez aceitando o idiota do marido dela em sua casa. Mais tarde, a imprensa vai à casa dos Vega para entrevistar Samantha e Álvaro. Em um terminal de ônibus, Guilherme escuta um homem no telefone dizendo que está trabalhando para seu compadre Félix, já que seu filho desapareceu. Guilherme consegue embarcar no ônibus, despistando o cobrador. Samantha e Álvaro manipulam a imprensa para que pensem que eles são o casal perfeito e feliz. Geraldo observa tudo com muita insatisfação. O compadre de Félix, Baldomero, aconselha que ele denuncie o desaparecimento de Guilherme para que as autoridades não o acusem de negligência. Félix diz que se Guilherme pensa que é muito hominho para sair por aí, então ele se vira e resolva tudo. Álvaro conta a Samantha que ele e Leonardo tiveram uma briga no hospital. Ele diz que Leonardo o insultou por seu casamento com Ângela e que ele lhe deu um soco. Samantha estranha e diz que Leonardo Santillana não é violento e que certamente ele o provocou. Álvaro pede que Samantha diga para Leonardo ter cuidado com Ângela, pois ela é uma grande aproveitadora. Samantha conta que também brigou com Ângela e que colocou ela em seu devido lugar. Dário encontra Perla e Sandro na cafeteria do hospital e diz a Sandro que quer saber como ele está saindo com sua mãe, sendo um homem casado. Perla diz que vai deixá-los conversando, pois tem uma cirurgia. Sandro diz a Dário que ele e Perla estão apaixonados e que as pessoas também se apaixonam na idade deles. Dário desdenha da relação da mãe e de Sandro. Álvaro procura Ângela, mas ela não quer falar com ele. Álvaro diz que quer se desculpar com ela pelas coisas que Samantha disse. Ângela não acredita em Álvaro e diz que para ela, ele está morto. Mirta diz a Leonardo que está morrendo de dor e que Ângela está passeando por aí. Alma, cobra loirinha mentirosa, diz que Mirta esteve com febre e dores durante todo o dia. Já Mirta, Drácula vigarista, diz a Léo que Ângela a trata muito mal quando ele não está e é uma péssima enfermeira. Ângela chega tarde na universidade e pergunta ao Gart se pode entrar, já que estava em um funeral. O Gart humilha Ângela diante de todos e diz que ela é a esperta em bruxarias e curas milagrosas. O Gart entrega os resultados das provas e Ângela tirou 10. Ele diz que não está ruim para uma curandeira, mas que é melhor ela não confiar. Um homem chamado Chamuco sequestra Guilherme no terminal de ônibus da capital. Chamuco planeja explorar Guilherme e ameaça deixá-lo sem ver sua mãe para o resto de sua vida se não trabalhar para ele. Alma e Mirta seguem tentando prejudicar Ângela diante de Leonardo. Mirta diz que Ângela é uma incompetente e que o filho não a conhece como ela. Ela diz que já não confia em Ângela e o melhor é demiti-la. Alma faz seu joguinho e diz que todos erram e que poderia dar uma segunda chance a Ângela. Mirta não aceita e que não quer Ângela em sua casa. Ângela diz a Edi que Alma é muito estranha e sente que ela não é honesta. E é a ex-noiva de Leonardo. Edi ironiza dizendo que Ângela deve estar com ciúmes pelo Dr. Leonardo e que Alma deve estar igual ou pior que ela. Ele diz que ela sente algo por Léo e Ângela sorri, tentando negar. Chamuco leva Guilherme até sua casa. Mirta diz a Alma que foi uma grande ideia dela de comprar medicamentos novos na farmácia e esconder os medicamentos com a caixa vazia, para que Leonardo pensasse que Ângela não estava dando os remédios para ela. Alma diz que pelo menos Leonardo duvidou de Ângela, e isso foi suficiente. Álvaro confidencia a Nestor que sua relação com Ângela não foi qualquer coisa. Ângela diz a Edi que ainda lhe dói muito o engano e a desilusão que sofreu com Álvaro, já que ela tinha o sonho de formar uma família com ele. Ângela diz ao amigo que se sente confusa, que sua mente diz que ela e Álvaro jamais ficarão juntos, mas seu coração não entende isso. Edi diz que ela deve esquecer para sempre Álvaro. Álvaro diz a Samantha que já tem tudo pronto para transferir Clarinha para o Hospital Vega. Samantha diz que o diretor de transferências de paciente é Leonardo e que todo o processo ele terá que ver com ele.
Álvaro diz que eles estão falando de Clarinha, mas Samantha diz que não irá intervir e que é Leonardo quem decide se ela vai para o hospital. Ângela recebe o boleto de pagamento da universidade. Álvaro diz a Samantha que ela tem o poder para agilizar os trâmites de Clarinha se quiser. Samantha diz que ele disse bem, se ela quiser, e que não há motivo para querer. Ela diz a Álvaro que eles irão assinar um contrato pré-nupcial que preparará com seu advogado. Padre Marcos liga para Ângela e diz que um cliente se interessou pela casa da avó dela, mas que quer pagar um preço muito baixo. Ele comenta que uma criança do povoado se intoxicou, que não há ninguém para ajudá-los e que ela faz muita falta ali. Ângela garante que vai voltar como médica em Real do Mar. Samantha conversa com Leonardo para agilizar os trâmites da transferência de Clarinha para o Hospital Vega. Ela diz que espera que ele não coloque empecilhos na transferência por Clarinha ser irmã de Álvaro. Leonardo diz que é um profissional e pede que Samantha não o compare com Álvaro Vilas Lobo. Ele diz a ela que Álvaro não vale a pena e que só se casou com ela para tirar proveito de sua posição social e essa é a verdade. Samantha se sente uma grande idiota ao ouvir as palavras de Leonardo, que só faltou chamá-la de burra por seguir sendo manipulada pelo cão safado. Aníbal vai atrás de Ângela e diz que ela está lhe devendo 40 mil e que tem um documento onde ela assinou sua responsabilidade. Ângela fica assustada, mas enfrenta Aníbal, dizendo que o que ele fez a ela, fez a várias outras. Aníbal manda ela não se meter onde não deve e ordena que retire a denúncia. Samantha diz a Leonardo que não quer que ele se meta em sua vida. Leonardo diz várias verdades para a cara de tamanco, que ela se sente dona da tranquilidade de seu pai, da saúde de sua mãe e que ela tem atormentado os próprios pais por seus caprichos. Léo diz que é muito curioso que os exames dela tenham desaparecidos e que parece muita casualidade ela ter tomado vários comprimidos exatamente no dia que ele iria ver Beatriz. Leonardo acredita que Samantha fingiu sua tentativa de tirar a própria vida e ela, furiosa, manda ele sair de seu escritório. Nancy descobre que Guilherme desapareceu através de um anúncio na internet. Ela vai atrás de Luz e revela que parece que Guilherme desapareceu e Félix está acusando ela de tê-lo raptado. Luz fica perplexa e acaba desmaiando com tanta pressão. Yolanda diz a Aníbal que ele está dando passos em falso e que não deveria ter ido atrás de Ângela na universidade. O inspetor da polícia vai à pensão atrás de Yolanda e Aníbal se esconde.